Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o irmão João. Venho trazer mais uma palavra que se conta no livro de 2 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o 28. Mas houve também entre vós falsos profetas, como entre vós também haverá falsos mestres, a qual introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Por ganância farão de vós negócio, com palavras fingidas. Para eles o juízo está perto. A longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Pois o Senhor Deus não poupou nem os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, e os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo. E se ele não poupou também o mundo antigo, embora preservasse Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, se condenou à destruição e a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo às cinzas, pondo para exemplo aos que vivessem impiamente. E se livrou apenas o justo Ló da tribulação pela vida dissoluta daqueles perversos, pois este justo havia habitado entre eles. Afligia todos os dias a sua alma justa, com as injustas obras deles. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Deus castigará especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundas concupiscências e desprezam as autoridades. Atrevidos, arrogantes, não receiam em blasfemar das dignidades, enquanto os anjos, embora maiores em força e poder, não pronunciam contra eles o juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza deles, feitos serem presos e mortos blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção e receberão a paga pela sua injustiça. Tais homens têm prazer na luxúria, na luz do dia. São máculas deleitando em suas mistificações, quando se banqueteiam convosco. Têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Engorda as almas inconstantes. Têm o coração exercitado na ganância. São filhos da maldição. Eles, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, que amou o prêmio da injustiça, mas que foi repreendido pela transgressão. Um mudo jumento falando com voz humana impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, névoas expelidas pela tempestades, para os quais está reservada as trevas eternamente. Só até aqui, meus irmãos. Meus irmãos, aqui com o apóstolo Pedro, ele teve essa visão dos últimos dias. Vou resumir aqui um pouco que ele quis falar dos falsos mestres, dos falsos profetas. É por isso que a Bíblia diz que a gente tem que provar o Espírito, meu irmão. A gente tem que provar, a gente não pode sair confiando em qualquer líder, em qualquer denominação que a gente vá, e a gente tem que ver de acordo tudo com a palavra de Deus, meus irmãos, para ver se realmente aquilo que ele está falando condiz com a palavra de Deus, porque o próprio Senhor Jesus, o próprio Espírito Santo, através de Pedro, revelou que nos últimos dias, que eu creio
piamente que nós estamos vivendo nos últimos dias na terra antes do arrebatamento, e eu creio que esses falsos mestres aí estão agindo hoje no nosso meio. Então, meus irmãos, tome muito cuidado com o que os seus líderes te ensinam, porque a palavra de Deus diz aqui que farão de vós comércio nos últimos dias, né? São lobos devoradores, que para eles está reservado, né, a escuridão daquele grande dia, as trevas, né, dessas trevas, porque eles receberão a paga pela injustiça. Porque, meus irmãos, hoje, infelizmente, né, você não pode se confiar em qualquer coisa que te fala, em qualquer revelação, em qualquer profecia. E a palavra daquele profeta tem que se cumprir, meu irmão, se ele está falando a verdade, né? Então Deus, ele prova, né, se aquele seu líder espiritual, ele está realmente vivendo uma vida de renúncia, né? Porque para ele profetizar na tua vida, ele tem que ter o Espírito Santo, ele tem que nascer de novo, e muitas vezes, pelo que eles pregam, relacionado com o que Pedro falou aqui, muitas vezes não condiz com a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a verdade, meus irmãos. Então você tem que analisar bem, como diz aqui, eles engodam as suas próprias almas e pregam segundo a sua própria concupiscência. Ou seja, o que é concupiscência? Eles pregam segundo o que eles querem, segundo os seus próprios desejos, segundo os seus próprios interesses, né? Não estou aqui querendo, né, dizer que todos os pastores, todas as denominações são assim, mas como o próprio Pedro, revelação que o Espírito Santo deu a ele, né, que nos últimos dias haveria muitos homens assim. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, meus irmãos, viu? Porque a palavra de Deus nos alertou sobre esses homens nos últimos dias, que se infiltram dentro do próprio evangelho, têm uma aparência de ser espiritual, como a Bíblia fala aqui, por fora são ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente confia, a denominação que a gente vai, porque foi revelado à igreja primitiva que nos últimos dias iam ter esse tipo de homens, né, injustos, dentro da igreja e enganando as ovelhas, né? Então você tem que viver de acordo com a palavra de Deus. E o próprio apóstolo Paulo, na época que ele fundava as igrejas, meus irmãos, ele repartia, como a Bíblia diz, que tinha homens, irmãos que tinham terrenos, e vendiam terrenos e doava para a igreja, e o apóstolo Paulo fazia o quê? Ele distribuía aquele valor entre os necessitados da própria congregação, da própria igreja. E hoje, qual é o pastor que faz isso? Infelizmente, não tem. Então, não é querendo desanimar vocês em ter uma denominação, uma congregação, mas é o que a própria palavra de Deus está nos dizendo, meu irmão. Não se deixe enganar. Leia a palavra de Deus. Veja como era a igreja primitiva. Veja como é que eles agiam, relacionado entre revelação no culto, profecia. O próprio Espírito Santo descia na época, né? E muitas vezes a pessoa que falava em língua tinha intérprete. Hoje é muito difícil, e quando há intérprete ninguém sabe se realmente ali é pelo Espírito Santo. Então, infelizmente, o engano nos últimos dias, até dentro do meio, né, da igreja, meus irmãos, acontece. Por isso que a gente tem que ficar muito atento, e a gente tem que estar no Espírito, para a gente ter que pedir muito a Deus o discernimento de Espírito para provar, né, esses líderes espirituais de hoje. Então, esse é o alerta, uma palavra de alerta hoje para vocês. Para encerrar, meus irmãos, que fique muito bem claro que essa é uma palavra de aviso, né, de exortação, para você pedir a Deus o discernimento de espírito, para você não estar sendo enganado dentro de alguma denominação ou por algum líder espiritual, porque, como diz aqui em 2 Pedro, né, sobre os falsos mestres, existiriam muitos nos últimos dias. Então essa é uma palavra de alerta, né, para você ficar alerta e pedir a Deus esse dom, né, que é um dom de discernimento de espírito. Só isso. Mas não são todos os pastores hoje, meus irmãos, que enganam, né, as suas ovelhas, o seu rebanho. Mas, como segundo Pedro diz, a maioria dos falsos mestres iriam se levantar nos últimos dias, lobos devoradores, que falam de vós comércio. Então, que essa palavra possa ficar no coração de vocês. Deixe o seu like, a paz do Senhor Jesus.